Tá bom, obrigado. Tá liberado pra Só isso começar, aqui, tá? Tá liberado aí pra começar. Canal Pace. Bom dia, Canal Pace. Estamos aqui, então, começando com um bate-papo com os nossos anfitriões da Meia Maratona Internacional Florianópolis Oakberry. Um bate-papo para conhecer mais questões sobre o nosso percurso, sobre nossa arena, sobre os nossos patrocinadores e o impacto que essa prova tem na nossa cidade. Então, vou passar primeiramente a palavra aqui para o Thiago Mansur. Estou junto com o Júnior Aguiar e o professor Valmir Carvalho, os nossos anfitriões da Sportland. Passar aqui a palavra para o Thiago para dar as boas-vindas para o pessoal e falar um pouquinho do histórico da nossa prova tão querida que está na 20ª edição. Fala pessoal, um grande prazer estar aqui hoje. A gente nessa segundo dia de Expo, né, da Meia Internacional de Florianópolis Oakberry, uma edição extremamente especial, são 20 edições da Meia Internacional, e essa prova eu tenho uma conexão importante com ela, porque foi a primeira corrida que eu organizei na minha vida. Foi logo de cara uma meia maratona. Me lembro muito bem de todas as nossas visitas, nossas conversas e tudo que a gente enfrentou naquela primeira edição que a gente organizou em 2010. Como empreendedor, né, me remete a muitas lembranças. E porque a gente fez ela assim, só para ter uma noção, a montagem dos kits foi na minha casa, foi no meu apartamento, né, na época. E foi ali que eu conheci o Valmir, foi nessa edição, e que ele ele já me apresentaram ele como grande referência aí no mundo das corridas, no mundo do esporte, e o Valmir ali organizou para a gente toda a parte técnica. E naquela época nós não éramos sócios, né? Foi o momento que a gente se conheceu ali para iniciar os trabalhos. E inclusive aconteceu um episódio que só dá para contar nos bastidores, né, Valmir? Que foi ali que surgiu uma grande amizade. Eu ganhei um respeito muito grande pelo Valmir, de tudo aquilo que aconteceu, da hombridade dele naquele momento. E foi uma prova que em certos momentos ela passou por outras empresas organizadoras. E tive a oportunidade de ter ela de volta novamente a partir de 2018, se não me engano. E quando a gente retornou, né, como Meia Maratona Internacional de Florianópolis Cressol. E pouco tempo depois, graças à então Meia Maratona de Jurerê, nós conhecemos o Júnior, né, que dali iniciou uma sociedade, um projeto de vida, né, de grande amizade acima de tudo. Pago que eu fui impactado. Bendito tráfego pago. E ali a gente se conheceu, né? E surgiu a Sportland. Então, a Maratona de Jurerê, hoje maratona, teve um papel importantíssimo para o nascimento da Sportland, foi a razão desse nascimento. Mas se não fosse a Meia Maratona Internacional de Florianópolis, nós nem chegaremos lá, né? Então, tudo na vida é um processo de construção, né? E começou com a Meia Internacional. E uma curiosidade, que naquela edição, quem fez a medição foi o seu pai, foi o Deraldo. Lembro até hoje, ele na bicicleta ali, a gente na Avenida Beira-Mar, e ele fazendo a medição oficial da prova. E é uma prova que a gente guarda assim com muito carinho, assim, né? Porque ela foi o começo de tudo, em todo esse universo das corridas. E outra curiosidade também, porque quando a gente começou em 2010, estava parado o cenário de corridas em Floripa. Existia uma maratona chamada Maratona de Santa Catarina, que já estava meio que no final, e nós retomamos todo esse mercado. Foi com a Meia Maratona Internacional de Florianópolis. Foi a partir dela que começou a aquecer novamente, novas provas começaram a surgir. Tanto que quando a gente organizou naquela época, muitas pessoas diziam que a prova não ia dar certo, que Floripa não tinha capacidade de receber uma meia maratona e que o mercado não comportava, e realmente naquela época era mais difícil. Não tinha as facilidades que nós temos tecnológicas hoje. Só para vocês terem uma noção, as nossas inscrições eram feitas na loja da Centauro, ficha preenchida à mão. O atleta tinha que ir até a loja preencher a ficha. Até existia na época um site de inscrições, né, um portal, mas o público ainda não era habituado com o e-commerce. As pessoas tinham medo de botar cartão de crédito, a maioria não tinha acesso. Tanto que a gente na época não tinha nem o WhatsApp. A gente trabalhava com outras ferramentas, era o MSN que ainda era
a ferramenta principal ali de comunicação e tal, né? Tinha o ICQ um pouquinho antes. Então, só pra gente ter uma noção, né? O Instagram ainda estava começando, nem existia, né? O Facebook, enfim. Então, o mundo mudou muito, a mídia mudou muito, né? E esse mercado no Brasil também. E eu fico muito feliz, assim, porque ontem mesmo estava batendo um papo ali com o Marcel, do Mania de Corrida, e ele falando, é impressionante como foi o crescimento desse mercado pós-pandemia, né? E as pessoas se preocupando mais com a saúde, querendo realmente correr, praticar um esporte. As marcas entenderam isso, né? As marcas querem não só patrocinar, como querem dialogar com esse público, e para nós isso aí é especialíssimo. A gente está vivendo uma era de ouro do esporte brasileiro, falando do mercado de corridas, e que a gente tende a evoluir muito ainda. Então, acho que falei bastante aqui, mas passo a palavra para vocês aí, só para dizer da importância da MEI Internacional, e hoje com o name da Oakberry, que nos orgulha muito, né? O Júnior vai falar com muita propriedade aí da Oak, e que é uma marca que agregou muito valor à nossa prova, uma marca global, é um grande case de negócio que nos inspira muito e que nos orgulha muito estar junto, né? É isso aí, eu vou passar um pouco para vocês falarem aí também. Vamos aproveitar então que você deixou a bola quicando e vamos falar um pouco sobre o Oakberry então, Júnior, sobre os nossos patrocinadores, o pessoal que constrói essa prova junto com a gente. Bom dia a todos, né? E é uma honra sempre estar do lado de pessoas tão especiais que a gente admira tanto, né? Do meu lado direito, Valmir Carvalho, que se tornou uma referência para mim como pessoa, como atleta, a história toda que ele tem, o amor que ele tem pelo esporte, a forma que ele se dedica e se dedicou a vida inteira. Então, para mim, vou completar 50 anos, um privilégio. Falar a palavra sócio, acho que é até pequena, perto da grandiosidade que nós temos de poder estar vivendo com o Valmir, esse momento tão especial nas nossas vidas. Quem enxerga ali a operação no dia da prova, as 2 ou 3 noites sem dormir, preparando tudo. Então eu sempre vou exaltar, né, essa paixão pelo esporte, que eu acho que não vou ficar aqui tentando explicar novamente a importância que o esporte tem na vida do ser humano. Eu acho que quando o Brasil, né, qual o país que a gente ama tanto, entender a importância que o esporte tem na vida, da formação do caráter, a gente procuraria a ter mais ídolos como Valmir Carvalho para ser referência para nós ali desde os primeiros passos das crianças. E o Thiago Mansur, quando eu falei bendito patrocinado, quando me mudei para essa terra, a qual cuido dos meus filhos e tenho uma gratidão muito grande pela Ilha da Magia, a qual eu posso chamar ela de Ilha das Bênçãos também. Quando eu fui impactado por um patrocinado da meia Maratona de Jurerê, e estávamos no começo trazendo essa marca a qual sou apaixonado, que é a Oakberry, trazendo ela para Floripa, e eu precisava divulgar essa marca e fui impactado e cheguei até o Thiago, e hoje temos uma relação entre famílias, somos amigos pessoais, dividimos as alegrias e as tristezas. Eu não posso dizer que meus filhos já estão todos uns cavalos velhos, mas a gente vendo aí as 2 pequenas do Thiago crescer, que o ano passado nos deu, né, foi uma grande bênção, mas um grande susto, né? O Thiago no meio da prova, vamos fazer a MEI Internacional. Do nada a Serena falou: você não vai fazer nada, você vai vir para o hospital porque eu tô chegando. E aí até o aniversário, a semana que vem, adiado, né, Thiagão? Para esse ano você está participando ativamente, mas mandou todas as nossas orações e a gente recebeu mais um anjo na família, que foi a caçula do Thiago. Falar de Oakberry para mim é falar de estilo de vida, é falar de lifestyle, é falar de uma empresa que eu falo muito com os seus fundadores, né, com o Jorge e o Renato, a qual eu sou amigo e tenho muito orgulho de estar junto com eles. É uma marca que eu falo também que não se explica o case de sucesso que essa marca tem. Hoje
uma das maiores redes de superfood do mundo, com 900 lojas, quase 50 países, e a gente poder ter uma marca dessa junto com a união, né, de toda a tradição que tem a MEI Internacional de Florianópolis, para Júnior Oakberry é uma honra ter uma marca como a nossa, atrelaçada, junta, misturada com a história que a MEI Internacional de Florianópolis tem. É um privilégio como marca, um privilégio como pessoa e um privilégio para nós estarmos divulgando para o mundo um espaço tão especial que ficou aqui. Nós vamos falar também da nossa Oak Village, mas é um orgulho muito para a marca como Oakberry estar ao lado de uma história tão brilhante como a da MEI Internacional, dentro de um nome espetacular e abençoado como é Florianópolis. Então, agora vamos ouvir o nosso Papa, né? Não, queria perguntar justamente para o professor Valmir, falando da história e da construção da meia maratona, como que o percurso se desenvolveu ao longo desses anos e em que ponto estamos agora, o local que a gente vai correr, a nossa maravilhosa Beira-Mar Norte, né? Então, fala um pouco sobre o percurso, sobre a nossa estrutura, sobre os nossos pontos de hidratação, para o pessoal conhecer um pouco do desenvolvimento da prova e onde que a gente está hoje com a Meia Maratona Internacional de Florianópolis. Primeiramente, bom dia a todos, esse dia lindo, maravilhoso como está sendo hoje. Gratidão ao Júnior e ao Mansur, né, eu que vi quando realmente nasceu a primeira meia maratona, né, foi um convite do Mansur e eu, na época, consegui dar um suporte técnico para a realização da primeira meia maratona e fomos com a segunda até a terceira, né, Mansur? Aí depois eu tive um outro projeto e o Mansur seguiu com o projeto dele com a meia por mais um tempo. Depois ela passou, acho que o Mansur deve ter rendido por uma terceira pessoa. Eu vou falar aqui sobre o percurso, sobre a prova em si, né? Largada 6h30, 21 km, sentido sul da ilha, que é sentido para Ponte Hercílio Luz e Túnel. Então, o 21 larga nesse sentido para o sul. 6h35 faremos a largada do 5h10, sentido norte da ilha, sentido Cochicho e Ufes. Então, o 21 km, ele fará o retorno antes do túnel, no quilômetro 3,200 metros. Ali teremos um posto de hidratação no KM 2 e no KM 4. São dois postos de água. No início do elevado da Praça das Bandeiras ali, que é onde tem ali a rodoviária, que ali se chama a Praça da Bandeira, e sentido, quando está voltando no elevado também da Praça da Bandeira, na saída dela é o segundo posto de hidratação. Terceiro posto de hidratação, no quilômetro 6, início da Via Amiga, antes da largada do 21 km. Então eu já botei antes porque nós temos a largada do 10 e do 5, que não pode ser esse posto montado, ele teve que ser montado antes justamente por causa disso. Então ele dá um pouquinho antes do quilômetro 6, ele dá no KM 5.800 aproximadamente. Depois nós temos um outro ponto de hidratação no quilômetro 8. E o próximo ponto de hidratação, KM 10. Neste posto de hidratação no KM 10, nós teremos, além de água, teremos isotônico e Coca-Cola. No KM 12, mais um posto de hidratação, também com isotônico, água e Coca-Cola. KM 15, mais um posto de hidratação, que também vai ter o mesmo suporte de isotônico, Coca-Cola e água.
KM 17, outro ponto de hidratação com isotônicos, Coca-Cola e água. E no KM 19 é o último posto de hidratação. Então, no todo, temos aí 12 pontos de hidratação durante o percurso do 21 km. Praticamente em cada 2 km, um posto de hidratação. Quem vai correr o 10 km, ele tem um ponto de hidratação no KM 2, no KM 4, no KM 6 e no KM 8, sendo que o KM 4 e o 6, ele tem isotônico, água e Coca-Cola. Então, é porque ele vai até o quilômetro 5 e retorna. Então, ele tem, nos dois sentidos, esse ponto de hidratação. Aí nós temos ali a largada do 5 e do 10. Será 6 horas e 35 minutos. Então, já quero deixar aqui bem alerta para todos os atletas que 6h30, 6h30 é a largada do 21. Após a passagem do último atleta da largada do 21, não será permitido mais a largada de nenhum atleta, porque nós em 6h35 vamos largar os 5 e 10, e o primeiro atleta do 5 deve fazer aí aproximadamente entre 14 para 15 minutos, e já vai, os primeiros atletas do 5 e do 10 vão fazer chegada no portal de largada do 21. Então, o portal de largada do 21 vai ser o portal que vai suportar a chegada do 5, do 10 e do 21. Então, não será permitido 6h30 a largada do 21. Após a passagem do último atleta, não vamos permitir mais que nenhum atleta largue dentro do portal de largada. Então, era isso aí que eu tinha para passar para os senhores. Temos 3 pontos de banheiros químicos. Esses banheiros ficaram no quilômetro 3 do 21 e no quilômetro 4,5 por 5 também do 21 e no quilômetro 12 do 21, que depois ele fica para o KM 15 e também ali para o KM 17. Então ele vira praticamente em 5 pontos de banheiro para quem precisar fazer suas necessidades durante o percurso. Bacana, Eu ia só falar, aproveitar, Gabriel, a importância de chegar cedo, né? Então, vamos chegar cedo. A gente sabe que a beira-mar, ela, até pelo óbvio, ela está fechada, né? A partir das 3 horas da manhã. Então, vocês vão estar nas ruas de trás da beira-mar. Não tem tantos lugares para estacionar. Então, é importante chegar cedo, procurar o seu guarda-volumes, que a gente oferta ali o guarda-volumes também, né, na arena da prova, para você deixar com calma. E como o Valmir explicou, são 2 portais, tá? Por que o Valmir decidiu fazer esses 2 portais, Gabriel? Até é importante a gente mostrar, porque a Sportslane a gente procura o tempo inteiro, e isso é inegociável, e a ordem do Valmir, ela é inegociável, o impacto do trânsito da cidade. A gente sabe da importância de ter um evento fora da temporada, né? O que impacta economicamente isso para a cidade, mas também a gente tem que entender que os moradores precisam ter esse plano de ação. Então, quando o Valmir criou esse portal que vai sentido à ilha, para a largada dos 21, sentido ao sul, perdão, é justamente para ser mais rápido a liberação do trânsito perto do terminal. É isso, né, Guerreiro? Positivo. Perto do terminal. Então, a gente faz uma largada para um sentido, então tem toda uma técnica envolvida para o 21 largar, após terminar a largada do último dos 21, fazer a liberação dos 5 e 10. Então, oficialmente, 6h30 da manhã, a gente faz a largada do 21. E lá tá lá, 6h40, no post do Instagram que a gente fez. Só que é a margem que nós vamos ter para largar. Então, pode ser que seja 6h35, 6h37, né? Que saiu o último, é isso, né, Guerreiro? Positivo. Saiu o último dos 21, então por isso que o Valmir falou que não pode, após largar, né, do 21, para
o Valmir autorizar a largada dos 5 e 10. Então você chegou, procure o seu portal, você é dos 21, já procure o seu portal, a hora que abrir a baia da largada você já entra ali. E os 5 e 10 do outro lado da beira-mar, sentido norte da ilha, também já procuraram a sua baia com antecedência, né? Então, entrega o seu guarda-volumes, vai no seu banheiro, tem toda a preparação ali, cada um, né? A magia da corrida é isso, cada um tem a sua preparação única, né? Faz tudo com antecedência para na hora da largada você fazer e ter essa grande largada. Então, claro que é uma grande celebração, é uma grande festa, mas é uma corrida. Então a gente realmente tem que escutar o Valmir, que hoje é um dos melhores do Brasil nesta parte, não só como proprietário da empresa, mas falando da parte técnica também, né? Então, o impacto no trânsito, aonde vai, como vem, a sinalização, a parte do banheiro. Então, para todo mundo ficar atento nas nossas redes sociais, e até mesmo nós vamos produzir aqui, né, Thiago, alguns cortes para a gente estar soltando isso, que a informação técnica ela é muito importante para todo mundo fazer o seu papel, que nós estamos falando de 8 mil atletas, né? Júnior, você trouxe a palavra impacto aqui pra gente. E a meia maratona ela carrega 2 palavras em seu nome, Internacional e Florianópolis. Então eu queria que vocês falassem um pouco pra gente qual que é o impacto justamente da prova para a cidade e o que torna ela internacional. Oi, Gabriel. Eu não ouvi a pergunta. Acho que eu fiz uma... Não, eu repito, sem problema. Falando sobre impacto, a minha maratona carrega 2 palavras em seu nome, Florianópolis e Internacional. Então, justamente, qual que é o impacto da prova para Florianópolis e o que torna dela internacional? Olha, vou até pegar aqui a colinha, para não... Porque números a gente só pode soltar aí ao vento, né? Então, hoje, ó, vamos pegar aqui. Nós estamos falando, Thiago, depois o Thiago pode olhar e listar para nós quais são os países. Posso listar aqui, se tá? Se você quiser, cita os... Aí eu acho aqui, Thiagão, por favor. Tá, pessoal, a gente tem hoje 548 municípios representados na meia internacional, atletas de todos os estados brasileiros e Distrito Federal e 15 países. Então, o pessoal que chega a ver que tem algumas bandeiras aqui na nossa Expo, é justamente sobre esses atletas. Temos aí Noruega, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Alemanha, Panamá, Chile, Paraguai, e, enfim, gente aí de tudo quanto é canto do mundo e quer aproveitar para conhecer aí nossa linda Ilha da Magia, disputando uma prova belíssima aí à beira-mar, né? E o Júnior até vai falar do impacto ali, porque um atleta, quando viaja, ele não viaja sozinho, ele sempre vem com acompanhantes, né? Então, nós temos hoje inscritos, fora da Grande Florianópolis, praticamente 6 mil atletas. E esses atletas sempre vêm acompanhados. E a gente trabalha com uma estatística aí de 1,5 acompanhante, né? Um dado específico. E esse levantamento de 12 mil pessoas, aproximadamente, hospedadas na ilha durante esses dias aqui de prova. Então, dentro dessa conta, né, que a gente procura, eu acho que a gente sabe que tem 2 coisas muito valiosas hoje, né? É o tempo e os dados, né? Então, dentro desses dados aí que a gente procura muito trazer, primeiro que é uma felicidade ter a meia internacional em maio, que a gente, uma Floripa belíssima, linda, e que, além da sua tecnologia, que está levando para o mundo inteiro, né? Estamos aqui, é o Vale do Silício, né, Thiagão? Do Brasil, mas a gente vive do turismo, né? Eu, como um paulista, sei que vive do turismo. Então a gente tem um impacto desse de quase 20 milhões de reais em maio, né? Hotéis lotados, são, como o Thiago falou, 12 mil pessoas se hospedando aqui, conhecendo. Vale ressaltar aqui, ó, nós temos a honra de ter, com o logo novo já, Thiago, um stand aqui da Secretaria de Turismo da Prefeitura de Florianópolis, divulgando toda a cidade, porque o que a gente quer é que essas pessoas que estão vindo correr, mas que também voltem com as suas famílias, né? Às vezes ele e um amigo, às vezes ele e a esposa, às vezes ele veio sozinho, vai ser tão impactado e encantado com a nossa Ilha da Magia que ele vai voltar com a família. Então, eu acho que em maio, você ter a tradição de uma meia internacional envelopada de um jeito tão profissional, que hoje, dados do Strava, é o esporte mais praticado no mundo,
é a corrida, né? Então a gente conseguir juntar tudo isso e trazer esse fluxo para os bares, para os restaurantes, para os hotéis, para as marcas, para o shopping Vila Romana, né? Como estamos aqui hoje. Então ter grandes marcas presentes também e a gente poder ter orgulho. Hoje quantas pessoas estamos trabalhando aqui? Umas 250, 300 pessoas? Por aí. Mais ou menos 300 pessoas trabalhando para isso estar acontecendo, né? E estou chutando baixo. E isso que nós estamos aqui na Expo, né, Guerreiro? Fora, daqui a pouco nós vamos lá para a arena de prova, que deve ter lá mais umas 200 pessoas trabalhando. Aí o Valmir vai dar uma conferida lá em toda a parte técnica de como está sendo feita a montagem. Então, quanto que isso gera também de trabalho, de emprego direto, né? Então, é um privilégio para nós podermos trabalhar com esporte e trazer para a cidade, além de pessoas maravilhosas, lindas para conhecer a nossa terra e o dinheiro ficar aqui circulando, e fora esses 20 milhões vão ficar rodando aqui dentro também, né? E de preferência todo mundo vai lá e gastar na Oakberry, né? E uma prova dessa magnitude, obviamente não se faz sozinho, né? Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre as parcerias que nós temos na nossa meia maratona, todos aqueles que construíram juntos, para além da parte técnica, para além da organização, todos aqueles que estão engrandecendo o nome da prova com as suas próprias marcas. Sim. Tem uma cola aqui, uma lista grande. A gente está ficando velho, a gente tem que ir olhando para a cola, né? Primeiro, agradecer todo o apoio de todos os órgãos da nossa cidade, né? Eu acho que tanto a prefeitura, na figura do prefeito Topázio, em todos os seus secretários, secretário de esporte, secretário de turismo, secretário de mobilidade, né? Todos eles o apoio total que a gente recebe, e não seria possível se a gente não tivesse leva a gente quase que no colo, que é a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e mais a Guarda Municipal, né? Então, eu acho que antes de falar de qualquer marca, a gente tem que exaltar isso. E duvido quem não saiba, né, Gabriel? Mas o Valmir, um ex-atleta e policial da reserva da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Então, ter essa segurança, né, literalmente na palavra, ter essa segurança de ter todo o apoio, de estar ali com a gente, fechando o trânsito, dando a segurança para os nossos atletas, para os nossos visitantes, para os nossos amigos. Então, eu gostaria de começar agradecendo a todo esse apoio. As marcas que estão com a gente, temos marcas internacionais. E isso mostra, como o Thiago falou, de como o mercado está olhando isso, né? E a gente é bem dividido aqui, somos um trio, mas um trio bem dividido, né? Então, a gente temos o nosso capitão, que é o Valmir, que é a essência do nosso negócio, da nossa corrida. Então a parte técnica, toda a opinião dele é muito importante pela experiência, né, e pelo exemplo. A parte do Thiago é toda a parte que o Valmir carinhosamente fala que é o que envelopa, né, que é o grande marketing, as grandes ideias, as coisas incríveis que são criadas e acontecem dentro da Sportsland, que a gente até gostou de uma reportagem que saiu aí, falando que é a Disney das corridas. Eu que sou um apaixonado pelo Mickey, claro que isso não por vaidade, sim que a gente trabalha muito, quem conhece a gente sabe o quanto a gente trabalha, então parece que é crime falar, né, de coisa boa, mas se a gente não falar, fora nossas mães, né, Thiago, se a gente não falar bem de nós, né, guerreiro, quem que vai falar, né? Então, eu acho que o Thiago brilhante, claro que temos uma equipe por detrás de nós, você é um deles, né, Gabriel? Chegou aí cheio de gás, de vontade, com uma experiência incrível. A gente é muito feliz de ter você no time Sportsland, e todos aqui, porque eu não vou ficar falando cada um, nós temos um time muito bom, por isso que nós exaltamos tanto o esporte. E eu sou mais essa parte comercial mesmo, claro que sou um apaixonado pelo esporte, mas eu fico nessa parte. É legal essa parte do dinheiro, né, Thiago? Então eu quero aqui, falar de Oakberry, que é o naming da prova, falar de uma marca como a Fila. Eu não sei se o pessoal estão ouvindo a gente ali, Thiago? No som tá baixo? Mas tá ouvindo. Então tem que aumentar mais, O técnico, tem que ir lá pra feira, precisa aumentar. O Dona Calho, nossa amiga Guilmar aqui, ela veio dar uma dura aqui que não tá ouvindo direito, E a gente tá falando aqui, Cara, eu sou um apaixonado pela Itália.
ter a Fila como marca presente, fazendo um lançamento nacional, porque não internacional, né, Thiago? Como o Carbon Race 3, um tênisão aqui do tamanho do pé do Thiago aqui, ó, na nossa frente, 45. Então, quero agradecer essa início de parceria, tenho certeza de médio e longo prazo que a gente está junto. Aqui agradecendo em nome da Guilmar e todo o time da Fila, do Gus e todo mundo, da Bruna, não quero esquecer ninguém. Jurereim, que engloba tudo, né, Thiago? Sou assumidamente apaixonado por esse bairro. Jurereim sempre está com nós. O que seria de nós, guerreiro, principalmente nós que gostamos de comer bastante, o que seria de nós sem Supermercados Imperatriz? É uma marca que já está há quantos anos, guerreiro? 50 anos, né? Não, mas quantos anos de parceria já aí? Porque essa parceria já é antiga, hein, guerreiro? Essa parceria já vem no Supermercado Imperatriz cerca de quase 12 anos. Quase 12 anos na figura de toda a família Lon, na figura dos seus diretores Leandro, Ariane e todo o time do Imperatriz. O carinho e o respeito que o Imperatriz tem pelo Valmir, pela Sportsland, pela Corge, por todas as nossas pessoas. E como ouviu o Marcel falando do Mania de Corrida, Thiago, o ano passado ele falou que foi a melhor hidratação do Brasil que ele teve. E olha que o Mania de Corrida, guerreiro, bicho, ele tem literalmente uma mania de corrida. Ele corre o Brasil inteiro. O point no Mania, não sei se o Marcel tá aí, um grande abraço para ele. E acredito que vai ser novamente de novo. Então, agradecer o Supermercado Imperatriz, Vila Romana Shopping, a qual é a casa aqui da Jurerê Night Run, que é a Hard Rock, que foi um show à parte, né, Tiagão? Literalmente, o Supla disse isso. Hospital SOS Cardio, que para quem não descobriu ainda o que eles estão fazendo ali, ó, estão colocando o nome na camisa. É que tem que ir ali, ó. Tem que ir lá ver se a saúde tá ok, né, Tiagão? É isso aí. Posso dizer, né? Fui salvo 2 vezes ali dentro daquele hospital. Então, graças a Deus, temos o SOS Cardio, parceiro com a gente. Estamos aqui no palco Unique Jurerê, grande construtora, que é a nossa parceira aí há 4 anos. Então, quero mandar um beijo pro André, Cláudia. André, meu irmão, beijo no teu coração. Push-Pull do Bruno, o novo matcha tá aqui, ó, guerreiro. Vamos até dar uma golada, né? Vamos vender o peixe, né, Tiagão? Não? Saúde aí, ó. Um brinde à Meia Internacional de Florianópolis. Eu já tomei bastante. Bom, guerreiro. Saúde, guerreiro. Push-Pull aqui pra nós. Cara, essa marca, o Gabriel, a Army, que estou aqui, ó, estamos vestidos com essa camisa. Quando você fala, né, chegou num time, vou vestir a camisa, existe essa expressão. E eu quero agradecer ao Conrado e ao Fabiano, o My Nordic, por acreditar na Sportsland, nesse projeto que nós começamos para entregar para o atleta uma camisa com tecnologia. Foi isso que eles fizeram. E dá muito prazer, guerreiro, de ver as pessoas quando pegam o kit na mão, pegam a camiseta e vê o tecido, e vê a tecnologia, e vê o carinho, né, que a Army coloca. Então, obrigado, Army, porque nós estamos fazendo literalmente essa comunidade Sportsland a vestir a camisa. Hard Rock Café, os nossos hotéis oficiais de Jurerê, que é o Jurerê Campanário e o Jurerê Beach Village, o Open Shopping de Jurerê, da Colônia, as fotos oficiais, as mais lindas do planeta, Banlec, Tiagão. Até eu fico bonito. O Gabriel fica bonito, guerreiro, nas fotos da Banlec. E o mais legal é que no site da Banlec tem o reconhecimento facial. Cara, é impressionante. Tá no meio da galera lá, pode estar um pouco de lado, pega e busca a sua foto. Então, guerreiro, é o seguinte, se vier alguém com alguma namorada que não puder aparecer e ser visto, não apareça na frente da Banlec, que vai te pegar até de lado, guerreiro. Vai pegar. Vai pegar no reconhecimento facial. Então é melhor não vir com a namorada secreta, viu, Gabriel? Os hotéis oficiais da Meia Internacional, que é o Hotel Faial, do meu irmão, Adrica,
obrigado, irmão. Você sabe o quanto eu te amo. Obrigado por essa parceria. Um dos melhores hotéis do Brasil. O Hotel Ponta dos Ganchos, que é paradisíaco, né, Tiagão? Espetacular, lindíssimo. Todas as grandes celebridades, quando vêm fazer shows aqui, ficam hospedadas lá. Então o Guerreiro já foi celebridade? O Guerreiro com certeza já foi umas 15 vezes, né? Que celebridade, Tiagão, além do Paul Guerreiro? McCartney ficou lá, pra você ter uma noção. No último show que teve na Ressacada aqui, ele ficou lá. Beyoncé, quando veio pra Floripa, todo mundo fica ali no Ponta dos Ganchos. É simplesmente espetacular, né? Olha, que legal. Então, tem o Ponta dos Ganchos também com a gente, com grandes celebridades como Paul McCartney e o novo Papa Valmir Carvalho, que é o nosso Papa do esporte. Né, Guerreiro? Reservatório de dopamina. Um abraço para o nosso amigo Wesley Delanogari, que é muito legal. Quem não conhece, vai lá conhecer. O meu fisioterapeuta, o do Valmir, o do Tiago, Dr. Ismael Gomes. Tiagão, a gente só tá conseguindo fazer esse podcast. É podcast aqui que eu sou meio... Podcast. Podcast. Gravando aqui. Só tô conseguindo gravar, Guerreiro, por causa do sinal da internet, né, Guerreiro? Com certeza. Se não fosse assim digital, a gente não conseguiria subir todo esse material aí e fazer os flashes ao vivo. Vamos fazer da Expo. Fazer a piada do tiro pra ver. Assim, digital funciona, senão não ia cá. Então, agradecer a parceria da Sim Digital, que faz... Vai ter transmissão ao vivo, é isso, Tiagão? Vai ter transmissão ao vivo. Boa lembrança. Na Beira-Mar, transmissão ao vivo no nosso canal ali, também no canal do Mania, Meia Internacional de Florianópolis aí, com o sinal da Sim, que garante toda a internet fibra ótica aí pra gente. E os familiares, os amigos, os próprios atletas depois, pós-prova, terão a oportunidade ali de acompanhar como foi o percurso ali. Então, acompanhe que eu falei, esse homem cria os negócios, a gente só vai vendo. Então, essas são as marcas que a gente agradece. Estamos aqui no canal Pace, né, que é um projeto aí que a gente quer levar, já ativamos muito ele na Arena de Verão, né, depois nós vamos, acredito que o Thiago está na programação aí pra gente falar também sobre a Arena de Verão. Então, eu acho que tudo isso só acontece pela força das marcas, né? Então, hoje, nós temos aqui uma academia como a Rush, né? Do meu amigo Mozart, que é uma tecnologia americana que ele está trazendo, né? Então, quem não conhece, tem o privilégio de vir conhecer aqui o estúdio da Rush, do Mozart, que fica ali em Jurerê, dentro do Jurerê Sport Center. Nós temos... Ô, Tiagão, ô Guerreiro, olha aqui que coisa legal, para dar o contexto, né? A palavra nem seria essa, legal, mas eu queria que você, Guerreiro, falasse para nós a importância de ter uma marca como o Ironman, pela primeira vez, o Ironman, numa Expo, na Oak Village, que não é o evento do Ironman. Então, Guerreiro, uma marca mundial, Josi chegando aí. Uma marca mundial como Ironman aqui no evento do nosso Guerreiro. O que você pode dizer, Guerreiro, a importância de ter, para nós, né, meros meninos, ter Valmir Carvalho e o Ironman juntos aqui na Expo? Júnior, o Ironman, hoje em termos de triatlo, né, a nível mundial, uma prova, eu não consegui fazer eu até queria fazer o Ironman, né? Hoje eu sei que eu não tenho mais condições devido às lesões que eu tive durante toda a minha carreira esportiva. Mas era um sonho eu fazer o Ironman. Agora eu fiz um triatlo, mesmo sem treino, né? E o triatlo na época ele largou ali a antiga Casa Dona Adélia, que era no lado do continente, passava por debaixo da ponte Ercílio Luz, e a gente saía ali onde fica o bombeiro militares ali. Grupo de salvamento. Dali a gente pegava a bike, ia até Canas Vieira, voltava, e depois corria 11 quilômetros. Largava dali, vinha sentido até aproximadamente ao Vila Romana e retornava. Eu só treinava corrida, só maratona, né? Então, eu larguei ali com a cabeça fora d'água, né? Porque eu não tenho biotipo de natação nem de canho. Eu treinava em mar aberto. Eu sei que eu consegui sair da água, acho que foi 187 em geral,
Depois eu peguei a bike, fui até lá em Candeeira, voltei, deu 40 e poucos quilômetros de bike. Eu larguei a bike com 38, se não me falha a memória, e fui o 9º colocado no geral. Com aquelas feras que tinham antigamente o Campesato, né, que foi um grande triatleta, que era patrocinado na época pela Canalonga, tinha a revista Canalonga, eu era daquele tempo ainda da revista, né, dos jornais. Thiago, você sabia que esse homem fez triatlo? Não, isso é novidade. Eu pra gente acabei aí. de descobrir que o homem já fez uma prova de triatlo. Imagine eu que mal entro no mar, só com uma aguinha na canela. Conta mais, guerreiro. Caramba, que legal, cara. Essa foi uma... Aí depois até o meu treinador na época, né, que Deus eu tenho, falecido professor Gico de Alves de Oliveira, que foi meu treinador na década dos anos 80, ele disse: menino, daqui pra frente tu esquece esse negócio de correr, de andar de bicicleta e nadar, tu é corrida. Então eu, dali em 1986, eu me especializei realmente na maratona, foquei sempre correr mais e me dedicar mais à maratona, como eu fazia também as provas curtas de 5, 10 e 21, mas a minha dedicação foi sempre visando as maratonas. Venci na minha carreira esportiva 21 maratonas oficiais e 552 provas de rua. Então eu tenho 1 hora, 2 minutos e 18 segundos na meia maratona, 2 horas 13 e 31 na maratona, tenho 14:10 no 5 km na pista e tenho na rua 28 e 52 no 10 km e na pista 29:14. Então, para quem... Poucos têm esse currículo. 1 hora e 2 na meia? 1 hora 2. O nosso recorde aqui é 1 hora e 4 de um queniano. Tá ali o Paul Kimutai. Tem até o painel com todos os recordes ali. 1 hora e 4. E eu sempre digo, era daquela época que se comia pirão d'água com peixe frito, corria de quichute praticamente, né? E sem tecnologia nenhuma, nunca foi fazer musculação, nada. Agora eu treinava muito, treinava 2 períodos, treinava uma faixa de 40, cheguei até a treinar 50 km diário, né? Que dava uma carga semanal de 300 km por semana, que é muito. Depois eu comecei a trabalhar com outros técnicos lá do Rio de Janeiro e que uma maratona, o objetivo é treinar entre 170 a 200 km semanais, né? Hoje, claro, devido ao meu treinamento muito forte e sem fazer quase alongamento, sem nada, era mais na força mesmo e na raça, aí tive as minhas lesões de joelho nos anos 99 para 2000, qual eu tive que abandonar o atletismo e me dediquei a fundar a CORG, Associação de Corredores de Rua de São José, e depois fui ingressando no mundo das corridas em termos de organização, e estamos aqui até pedindo a Deus que nos dê muitos anos de vida ainda para a gente possa trabalhar pelo esporte por muitos e muitos anos ainda. Quando a gente fala que a palavra do professor Valmir é lei, que ele é o Papa, como o Júnior bem falou, não é brincadeira não, gente. Poucos têm esse currículo, poucos têm essa bagagem. Então, a palavra dele quanto à corrida de rua, de tudo que ele traz pra gente, a gente assina embaixo, por isso que ele é nosso diretor técnico e a prova está sempre com tanta qualidade nesse quesito. Eu queria aproveitar o que o professor Valmir trouxe. Eu estava discutindo com alguém hoje aqui na Oak Village que o esporte ele é emoção, o esporte é a gente sentir. Então eu queria saber de vocês três, como organizadores, do professor Valmir como ex-atleta, como que é trazer essa prova para as pessoas, possibilitar essa emoção, essa experiência que é a meia maratona, e também o que vocês sentem de estar nessa posição como organizadores. Então, o esporte como um todo ele é muito emocionante, né? Eu sempre parei, às vezes eu paro nos meus pensamentos, eu fico assim, né? O que é mais emocionante, a Copa do Mundo ou os Jogos Olímpicos? E eu cheguei à conclusão que eu me emociono muito mais nos Jogos Olímpicos, apesar da minha grande paixão ser o futebol e a Copa do Mundo. Por quê? Porque os Jogos Olímpicos, eles nos mostram muito a superação individual. Tem as modalidades coletivas também, mas é muita superação individual. E a gente aprende vendo toda essa disputa o valor da medalha. Não interessa se a medalha é de ouro, prata ou bronze, né? Eu tenho uma medalha olímpica, ser um medalhista olímpico, chegar até ali,
é muito importante, é muita energia, né? E independente da modalidade e a história de cada atleta e a condição de cada um para chegar até ali. O futebol também é muito emocionante, muita paixão. Então, assim, o esporte como um todo, ele é movido pela paixão. É a paixão que move, seja o fã ou seja até o próprio atleta, né? De estar ali. E a corrida não é diferente. A corrida me ensina muito também, mesmo eu não sendo um corredor, mais como organizador, mas ficar ali no portal de chegada é um grande aprendizado. É muito emocionante ver as pessoas de todas as idades que chegam, sempre com uma história de superação, seja por diversos motivos, ou porque venceu uma depressão, ou perdeu alguém querido na família, ou porque era sedentário e se apaixonou pelo esporte, e independente da distância. E isso é muito legal, as pessoas chegando, se emocionando e concorrendo com elas mesmas. O grande adversário são elas mesmas, né? É melhorar cada vez mais o próprio tempo, ou até mesmo terminar a prova. Então é um pouco disso, é movido à paixão, né? E conectado também com um estilo de vida mais saudável, de ser uma pessoa melhor a cada dia. O esporte nos ensina muito, né? Então por isso que hoje é uma grande ferramenta de inclusão social, justamente pelos valores que se aprendem no esporte. E só estendendo mais um pouquinho a minha fala aqui, e um dos grandes motivos, porque eu sou um cara apaixonado por marketing esportivo, das marcas quererem se associar ao esporte, é justamente se conectar com esses valores. Então, quando uma marca se conecta ao esporte, ela conversa com as pessoas e ela leva com ela a superação, a garra, o estilo de vida saudável e a alegria, a paixão, tudo está muito envolvido, né? Então, assim, o esporte ele depende muito dos patrocinadores, dos investimentos das marcas, e as marcas também precisam muito do esporte para agregar conceito e valor na concepção que o cliente enxerga dela. Então, é muito disso, é uma troca muito justa, e quando eu vejo o nosso mercado evoluindo, quando eu vejo o mercado de marketing esportivo no Brasil crescendo, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz por esse entendimento de ambas as partes, né? Porque quando a gente chega numa empresa para comercializar um patrocínio, é a gente oferecer o esporte como plataforma de comunicação e relacionamento. E marketing como um todo. É uma troca justa. Então é muito importante esse entendimento como um todo no mercado, né? A gente não vai pedir patrocínio, a gente vai fazer grandes negócios, criar grandes conexões. Isso é muito importante. Eu vejo o nosso mercado evoluindo, eu vejo o Brasil crescendo nesse sentido, e isso me deixa muito feliz, né? Porque eu aprendi nesses longos anos trabalhando com esporte que achar que a gente vai se destacar no mercado de terra arrasada, um mercado extremamente amador, é pura ilusão. É bom quando o mercado é profissional. Aí que é bom. Aí é que todo mundo cresce, que todo mundo se torna cada vez mais exigente, que as marcas entendem e valorizam. Porque uma marca, quando entra num projeto esportivo mal sucedido, ela sai do esporte. Ela patrocina um clube, um atleta, um evento, e a experiência dela é ruim, ela não patrocina mais. Então, por isso que é importante que todo o mercado evolua. Todo o mercado. Então, eu bato muito nessa tecla, né? Independente se a marca é patrocinadora de um evento da Sportsland ou até mesmo de um concorrente. Porque a experiência tem que ser boa. Nos Estados Unidos, a gente vê aí fila para comprar as propriedades esportivas dos eventos. Por que isso acontece? Porque eles entregam, porque eles sabem fazer. E para mim é uma grande referência. Ontem mesmo estava vendo a NBA, uma pena que o Lakers perdeu, o Lakers foi eliminado, uma tristeza. O que aconteceu? Comeram uma feijoada, será que aconteceu com o Lakers? Mas é isso, é um aprendizado a cada dia e sempre conectado aí com a paixão. Já me estendi porque é um assunto que é muito bom de falar. Eu vou falar só de um episódio do que significa a paixão pelo esporte, de novo, né? Eu, sem joelhos, vou completar 50 anos, fui encantado para fazer uma maratona. E isso foi a paixão pelo esporte, né? Olhar e viver tudo que a gente vive dentro da Sportsland
Primeiro que eu acho que o Valmir falou aqui, no final, quero fazer antes de passar a palavra emoção e paixão pro Valmir, fazer duas pontuações. Primeiro que essa história precisa ser mais divulgada. Eu sempre vou bater nisso, que é a história do Valmir Carvalho. Precisa ser divulgado, porque 1 e 2, é isso, dos 21, Guerreiro? Cara, é impressionante. Vai ver o recorde do queniano ali, é 1 e 4, na meia internacional. É impressionante. E a gente, claro que toda a tecnologia ela vem para nos auxiliar, aqui não é uma crítica à tecnologia, a gente ama a tecnologia, né, Thiago e Valmir? Mas vamos pegar, imagina o Valmir com Carbon Race 3. Que o tênis parece uma pena. Imagine ele com esse tênis, com gel de carboidrato, né, Valmir? Toda a importância que tem a musculação, o treinamento, né? Então, a gente tem que divulgar mais. A gente tem a obrigação de Imagina o Valmir treinando na Rush, as provas. Exato. Então, a gente precisa divulgar mais, Guerreiro. Isso. E o segundo ponto, que é o que o Valmir falou quando ele parou de ser atleta, não vou dizer que ele parou de ser atleta, porque é complicado, né? Porque o homem, está pedalando quantos por cada manhã, Guerreiro? Eu estou pedalando aí na cerca de 70, 100 km por dia. Então não dá para falar um cara que pedala 70 km por dia que ele deixou de ser atleta. Mas a gente agradecer essa... Não é uma empresa, mas vamos falar assim, pelo profissionalismo que tem a Associação dos Corredores de São José, a qual o Valmir, ele é presidente, fundador, e a gente sabe quantas pessoas tem ali. Quantas pessoas vão trabalhar, Guerreiro, ali na prova, domingo? No percurso eu estou com 200 staff e estou com 42 coordenadores. No percurso, né? Só de percurso. Então você imagina a quantidade de pessoas que o Valmir, junto com os seus coordenadores ali, tocam. Então a gente tem que agradecer e exaltar. É uma história de mais de 20 anos, certo, Guerreiro? Mais de 20 anos que a Associação dos Corredores de São José, a ACORGE, que o Valmir é fundador, presidente, e toda a equipe, nos dá uma tranquilidade muito grande de fazer uma prova grande como essa, né? Que não é fácil. Hoje, que bom que virou moda, né, Thiago? Mas hoje a corrida virou moda, né? Então as pessoas acham que é só ir lá e fazer uma corrida, né, Guerreiro? Vai lá, põe um cone, fecha a rua, põe o pessoal para correr, vai entender o problema, entre aspas, que é, e não ter um profissional que pensa e vive isso há mais de 20 anos, como nós temos o Valmir e a Associação dos Corredores. Então, queria deixar esses dois registros aqui, salvos, para a gente entender e levar essa história, principalmente a história dos resultados, porque resultado ninguém tira de nós, Guerreiro, os números do Guerreiro. Mais emoção, eu posso dizer que eu estou no 1%, sou maratonista também, graças a esse homem aí. Fala de emoção aí, Guerreiro. Bom, eu só vou falar que eu era jogador de futebol, eu queria ser jogador de futebol. Depois fala eu passei... sério, Guerreiro, fala sério. Não, é verdade, depois até jogava bem, era cabeça de área na época, né, que se chamava. E quando eu fui ingressar na Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, eu já era adestrador de cães, eu treinava cachorro na época. E ao fazer um teste de aptidão física lá na PM, era uma pista de 200 metros, eu dei vários capotes em todo mundo. Daí o pessoal disse assim, olha, esse cara aí corre bem. Aí me convidaram para mim fazer um teste para correr a corrida de faixa em Curitiba, era uma corrida de revezamento só entre militares. E eu me lembro que me mandaram, eu era recruta, né, fazia um centro de ensino aqui na academia, na Trindade, aula. Disseram, você está convocado para fazer parte da equipe da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina na corrida de revezamento. Aí eu fui lá para o QG, naquela pistinha lá de 200 metros, e eu me lembro que o Cabo Prazeres, na época, disse assim, tu vai fazer 3 tiros de 1000, mas dá tudo que tu tem. Aí eu saí igual um louco, né? De aqueles tênis conguinha branco, aqueles calção amarrados com cordão. Eu sei que eu me lembro, eu fiz 3 minutos o primeiro tiro, daí mandaram descansar 5 minutos, agora tu vai fazer outro tiro. Eu fiz
3:02, descansei mais 5 minutos, fiz mais um tiro, deu 3:05, mas eu saí com uma dor de cabeça assim, igual um louco de puta, ser corredor não é fácil. E depois eu participei de uma corrida que se chamava Mini Maratona do Sesc, era uma corrida de 7 km, que na época qualquer corrida rústica, na época se chamava corrida rústica, né? E qualquer corrida se chamava Mini Maratona. Aí eu fui o 14º no geral e ganhei uma medalha. Quando o Júnior falou ali a importância de quando se ganha uma medalha, eu ganhei aquela medalha e eu andava com ela no pescoço quase que a semana toda, mostrando para todo mundo o valor de eu ser o 14º colocado para ganhar uma medalha aqui. Só os 20 primeiros ganhavam a medalha naquela época, não tinha troféu nada. Era os 20 primeiros chegassem e ganhavam a medalha, e ainda era aquela medalhinha de correntinha, né, pequenininha. Aí vê a evolução do esporte, como cresceu, né, e eu estou nesse mundo de organizar corrida já há quase 25 anos, e como atleta eu fui 20 anos como atleta, então eu estou há 40 e poucos anos no mundo das corridas, e eu só agradeço a Deus e agradeço a oportunidade de ter conhecido meu amigo ali, Mansur, o Júnior aqui, que é uma pessoa que sempre bate na tecla que tu tens que ser reconhecido por tudo que tu fez. Eu sou uma pessoa muito humilde, né? O que eu tenho guardado são aqueles 4 books de recortes de jornais e revistas da minha época, né? Das vitórias que eu tive e as minhas conquistas. Mas eu sempre digo assim, quem vive do esporte vive um prazer de viver saúde, né? Eu já estou com 66 anos, então aí tenho um vigor físico como se fosse um garoto jovem. Então, por quê? Porque eu pratico esporte. E eu era uma pessoa violenta. Depois que eu comecei a praticar o esporte e a correr, eu virei uma pessoa muito tranquila, dificilmente alguém vai me tirar de sério para brigar ou alguma coisa. Eu era uma pessoa que era violenta, era brigão. Na minha época de 18 para 20 anos, quando eu comecei a correr, aquilo me deu uma adrenalina que eu só tenho carisma com todo mundo, as pessoas tudo gostam de mim, me falam bem da minha pessoa, porque a humildade é acima de tudo. O esporte realmente é transformador. Para a gente encerrar rapidinho, de forma sucinta, o que vocês enxergam para as próximas 20 edições da Meia Maratona Internacional Florianópolis-Oakberry? Futuro, o que a gente vislumbra para o futuro? Falar de futuro não é fácil, mas a gente tem sempre uma grande perspectiva de crescimento, uma prova cada vez mais qualificada e que com certeza num futuro próximo nós teremos grandes recordes sendo batidos aqui também. E é isso aí. 20 anos, pedir para o Papai do Céu, todos nós estarmos com saúde, vivos, Valmir Carvalho colocando ali ordem na casa, os cones e assim que faz, puxa e vem, Thiago criando as maluquices dele, com toda a nossa equipe, e eu poder ver meus 4 filhos aí praticando esporte também, né? Eu tenho, até me emociono em falar, porque eu tenho 4 nerds em casa e eu tenho orgulho disso, mas todos acadêmicos praticantes de esporte. Então acho isso incrivelmente, porque a gente dá e sempre daremos muito valor à performance, mas eu sempre vou bater e bato dentro de casa, né? Porque a gente tem que arrumar, para querer dominar o mundo tem que arrumar o seu quintal, e eu falo muito para os meus filhos isso. Tem uma engenheira, tem um economista, um futuro médico e o meu caçula, que eu não sei o que vai ser, mas todos praticantes de esporte. Eu sei a importância não só de moldar o caráter, de ter saúde, como o Valmir aqui. Quero ver quem que desafia esse homem na bike. Vou tentar subir ali ao morro do Forte com ele. Eu com os meus 49 anos, nos 66 dele, parecia ele com 18. Então daqui a 20 anos que Deus abençoe a nós, nossas famílias, todos os presentes, os 8 mil atletas, todas as famílias dos 8 mil atletas e todas as pessoas que vão estar passando por aqui, por esse espaço maravilhoso e celebrando domingo, dia 4 de maio, uma prova incrível no coração de cada um. Olha, futuro para 20 anos eu já vou estar com 86, né? Vai estar um guri. Eu vou estar lá, espero a Deus que eu não esteja de bengalinha, isso não, né? Mas eu tenho medo do crescimento, como cresceu o mundo das corridas de ruas, né? Porque
A minha primeira corrida que eu organizei foi com 86 atletas. E foi quando estava surgindo a beira-mar de São José, ainda era canteiro de obra. Foi o primeiro evento que foi feito ali. Então era tudo pedra e estrada de terra. E por coincidência foi eu, a Euseli e a Márcia Narlock, que é recordista brasileira de maratona, de corridas de 21 km, né? Para quem não conheceu, Márcia Narlock. Hoje ela mora no Rio de Janeiro, né? Teve grandes conquistas, representou o Brasil em várias Olimpíadas. E a Marcinha estava junto dando um apoio para a gente fazer a primeira corrida ali, e ali que surgiu a Corras. Então ver o crescimento hoje aqui para 8 mil atletas. Eu sei que daqui a 20 anos vamos estar passando dos 40 mil atletas participando da Meia Maratona Internacional de Florianópolis, com certeza. Talvez a gente pode até não estar mais aqui trabalhando, mas aquele que está lá em cima viu que valeu a pena o nosso esforço e que a gente fez pelo esporte na passagem nossa aqui na Terra. Bom, queria agradecer muito vocês três, Thiago Mansur, Júnior Aguiar, professor Valmir Carvalho, por esse momento, os nossos organizadores aqui da Sportsland, nesse primeiro dos vários painéis que teremos aqui no nosso palco. Então fiquem ligados para as próximas programações. Já a Josi do podcast Corrida na Rede vai estar aqui com a gente. Obrigado, pessoal. Vamos fazer uma grande prova dia 4 e temos muito chão até lá, com muitas atividades aqui na nossa Oak Village. Então o pessoal vai curtindo, vai pegando o seu kit, vai conhecendo as marcas parceiras e dia 4 estaremos lá na Beira-Mar com uma grande corrida. Valeu, Gabriel. Obrigado.